Boa noite a todos. Nós estamos aqui com um tema que, de certa forma, dá continuidade a outros, apesar de funcionar separadamente, né? Esse tema de hoje, despertar da consciência e os poderes psíquicos latentes, ele vai mostrar como que a fase das citrinitas, né, que é aquela fase associada ao chakra frontal, ela tem uma importância muito grande, não somente no processo de individuação, no processo de crescimento pessoal, no processo de recuperação psicológica, de transtornos, etc., como também no nosso avanço evolutivo. Nós temos falado de várias etapas de processos que acontecem conosco, né, psicológicos, né, que também são processos evolutivos que se dão na nossa vida, nos acontecimentos diários da gente, mas que eu sempre digo que essa psicologia que a gente está falando é uma psicologia que também envolve o espiritual. Então, por isso que a gente está fazendo associações aos chakras o tempo inteiro. E tudo aquilo que a gente tem de problemas e que vão sendo melhorados em um estágio, né, num nível mais acima, transcendendo e elevando a energia dos chakras inferiores para os mais intermediários e até chegar aos chakras superiores, elas tanto podem acontecer no nível de situações específicas que a gente precisa elaborar na nossa vida, ciúmes, medos, mágoas, raivas, impaciências, né, que estão associadas sempre a coisas que estão mal resolvidas em nós. Então, elas tanto acontecem em situações específicas e menores, que precisam acontecer várias vezes, todas elas têm que partir do mais denso ao mais sutil e a gente sublimar, como também em toda a nossa trajetória evolutiva, essas coisas vão acontecer, essas energias vão acontecer em conjunto. Então é por isso que existe uma realidade que ocorre no chakra frontal, que é de processamentos psicológicos que a gente precisa desenvolver, e quando chega aqui tem um certo estágio que é o que a gente vai falar agora, que é o do despertar, é o estágio da gente acordar para determinadas coisas que a gente não estava enxergando, até mesmo perceber que aquilo que a gente considerava ruim em nós não é tão ruim, aquilo que a gente considerava bom não é tão bom, e aí entender a realidade, abrir a consciência para uma realidade maior, e como se fosse ver a gente, nós mesmos do alto, e enxergarmos tudo isso. Então, como eu ia dizendo, a gente vai trabalhar tanto as energias que acontecem no, nos problemas diários que a gente tem que resolver, psicológicos, né? E que a gente transcende essas energias passando por todos os chakras, e à medida que esse exercício vai acontecendo, de a gente trabalhar e sublimar, passar pela purificação, que foi o chakra laríngeo que nós falamos da albedo, né? Essa purificação, esse trabalhar, esse processo de filtragem da energia para chegar num nível de sutileza do frontal, a gente vai exercitando isso tantas vezes que a gente vai desenvolvendo esses chakras. Ao desenvolver esses chakras, a gente vai adquirindo conquistas psicológicas, de melhorias, resolvendo problemas de raivas, problemas de ciúmes, problemas que vão acontecendo. Alguns deles a gente vai conquistando para sempre, até mesmo para outras encarnações, etc. E à medida que isso vai acontecendo, alguns poderes vão despertando. E esses poderes, eu estava dizendo, né, eu estou repetindo aqui porque eu não sei até onde vocês conseguiram ouvir, alguns desses poderes são poderes do relacionamento, do convívio, de poder lidar bem com as pessoas. Enfim, esses poderes nem sempre são aqueles parapsicológicos, que a gente também vai falar aqui, porque tudo está associado a esse chakra, que ele está associado à visão, ao despertar da consciência, é uma possibilidade de enxergar a nós mesmos de outra maneira. Vamos tentar aqui também mostrar alguns slides, né, que vão ajudar nessa compreensão. Então aqui nós vamos já colocar, tentar ajustar aqui, para vocês acompanharem essa trajetória aqui um pouco, né? Eu estou mostrando aqui de início as 4 etapas, né, que nós estamos abordando. Essa é a penúltima, que é de citrinitas, essa coloração amarela aí, né? Então nós estamos abordando justamente esse momento em que ocorre esse despertar mercuriano, né? E aí eu queria falar aqui hoje, rapidamente, vou tentar até encurtar um pouco mais, porque a gente perdeu algum tempo, mas
a gente vai tentar abordar esses 4 itens, né, sobre esse despertar da consciência, esse acender e conseguir fazer acontecer alguns poderes que estão latentes, né, psíquicos. A primeira delas é, existem mesmo habilidades paranormais? Essa é uma pergunta. A outra é, se existem, como funcionam? Se existem, como se desenvolvem? E por último, para que existem essas habilidades em nós? Então é isso que nós vamos abordar. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que este autor, né, que é o Joseph Banks Heine, que escreveu esse livro Novas Fronteiras da Mente, talvez um dos primeiros, os pioneiros dessa pesquisa, ele foi muito, inclusive, ele trocou cartas com Jung, porque ele tinha uma interação muito grande com a psicologia, e tanto Jung bebeu na fonte do que o Heine conseguiu pesquisar, como Heine também aprendeu muito com Jung. E a gente vai ver isso um pouco aqui, de certa forma mostrando a inter-relação que existe entre os fatores psíquicos associados, né, a essa realidade, né, do despertar da consciência, né, essa realidade do frontal, do chakra ajna, tanto no lado parapsicológico como no lado psicológico. Para muitos autores, inclusive o próprio Jung, a parapsicologia é só um braço da psicologia. Então, ela é chamada parapsicologia somente porque não era aceita pelos psicólogos de modo geral. Mas, assim, trata da mesma realidade, porque lida com a alma, lida com o ser humano com sua integralidade, né? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui a mostrar desse livro que eu tirei é até que ponto está generalizada a capacidade de PS, que é percepção extrasensorial, entre as pessoas em geral. Referi-me anteriormente sobre a estimativa feita em Duke, que é a universidade onde ele pesquisava, né, lá na Califórnia, há anos que deu, segundo nossas experiências com cartas Zener, que a gente vai mostrar daqui a pouco, a proporção de 1 em 5 que podia demonstrar possuir essas habilidades. Ou seja, em cada 5 pessoas, uma teria condições de manifestar. O que não quer dizer que as outras 4 não pudessem, mas eles descobriram isso já muito mais desenvolvido, sempre em 1/5 das pessoas, e percebeu que até outras que tinham elas menos desenvolvidas poderiam desenvolver também. Então, isso é interessante porque muitas vezes nós temos essas habilidades e não sabemos. Não usamos o método certo para descobrir, não desenvolvemos, não praticamos e às vezes realmente elas vão sendo deixadas de lado. E alguns, a gente pode dizer assim, alguns médiums que já têm ela mais desenvolvida, quase sempre tem essas habilidades também. Né? Não quer dizer que algum que não tenha a mediunidade manifestada também não tenha. Segundo as pesquisas, a capacidade mais comum nas pessoas é a da radiestesia. Então, quase todos nós temos o poder da radiestesia. Nós sentamos num lugar e não nos sentimos muito bem, aquela energia não é boa, que nós não gostamos, é a capacidade nossa de radiestesia de sentir as radiações. Né? A estesia é sensibilidade e rádio vem de radiação. E aí ele ainda completa o seguinte, que Stewart, né, que é um pesquisador dos laboratórios dele, desenvolveu a teoria de que havia certa ligação entre o interessado artístico e a capacidade de PS, o interesse artístico, ou seja, a habilidade das artes está muito associada à capacidade paranormal, porque, se vocês forem ver, todas as duas estão associadas a um corpo sutil que a gente costuma chamar de corpo causal, que é responsável pela intuição, é o corpo intuicional. Então, não é à toa que a gente tem essa relação, porque é um corpo que a gente está em desenvolvimento e que precisa trabalhar na nossa psique. Né? Então, eu trouxe aqui, para vocês perceberem, a experiência das cartas Zener. Né? As cartas Zener, elas eram utilizadas com esse aparato aí na frente, e elas é formada por um círculo, uma cruz, umas ondas, um quadrado e uma estrela. Então elas eram 25 cartas no total, sempre 5 vezes cada naipe desse, né? E as pessoas tinham que acertar
as cartas que eram retiradas por Heine, e elas iam anotando e ele ia vendo a verificação de que se elas acertavam ou não. Quando a pessoa acertava em um número maior do que 25 vezes, ou seja, seria 25%, né, das vezes, ele já estava conseguindo detectar algum tipo de sensibilidade, né? Se essa descoberta fosse ao mesmo tempo, era uma clarividência. Se fosse um pouco antes, as cartas que viriam depois, ele era premonição, e muitas vezes ele fazia a carta desaparecer, ele colocava em algum lugar a carta e deixava só na mente dele, para que as pessoas tentassem obter as cartas através da mente dele, né? Alguns até queimavam as cartas, né? O pesquisador olhava a carta, queimava a carta e pedia que a pessoa anotasse. Aí, com isso, ele sabia que a carta não estava sendo lida naquele mesmo instante, mas estava sendo lida pela mente dele. Eu tenho até aqui as cartas Zener, tá vendo? Eu consegui adquirir, tenho feito experiências com elas. E, recentemente, numa série de TV chamada Twilight Zone, que está na segunda temporada, que é a antiga Além da Imaginação, que continua tendo novas edições. Ela mostrou as cartas Zener e mostrou experimentos assim, né, dentro do enredo. Claro que a partir de um certo momento o episódio ficou um pouco sensacionalista demais, né, e perdeu um pouco, né, o sentido da realidade. Mas eu considero também que pelo menos já está fazendo uma certa divulgação. Aqui nós vemos um livro que, na verdade, foi o livro que me serviu de base para a minha primeira palestra que eu fiz em 81. Veja só. Esse livro chama Parapsicologia Hoje e Amanhã. É um livro de Herculano Pires. E ele, até hoje eu lembro dele com muito carinho. Eu tenho ele, né? E é com muito carinho que eu olho as páginas, porque eu lembro de primeiro momento, primeira palestra que eu fiz em Candeias, inclusive, num centro espírita lá em Candeias. Falamos sobre o lado científico do espiritismo e abordamos a partir desse livro. E eu trouxe aqui justamente uma classificação que eu acho muito interessante, que está complementada com outras observações de outros autores, mas a base é esse livro de Herculano Pires, e a gente pode ver justamente nessa parte do psigama, que seriam os fenômenos subjetivos, né, da consciência, né? O psicapa, que são fenômenos mais objetivos, assim, fenômenos que se manifestam no mundo físico, então seria como fenômenos de efeitos intelectuais dentro da linguagem espírita, de efeitos físicos, e o psiteta, que seriam fenômenos relacionados à morte ou a espíritos, etc. E aí a gente tem aqui alguns códigozinhos que já relacionam os fenômenos quais são. Clarividência ou visão remota, que entre parênteses, né, está dentro do psigama. A telepatia, a precognição ou premonição, que está associado a hiperestesia, né, hipermemória, etc. Então, tudo que está relacionado à consciência, à mente, né, hipermnésia, na verdade, estão nessa faixa aqui, nessa coluna aqui do psigama. Aqui a gente tem os psicapa, né, que seria psicocinesia, né, materializações, né, poltergeist, né, fenômenos relacionados a o material, né? Então, psicometria, que seria esse aqui também, né, que está associado ao material, que você tem que pegar no objeto e tal. E os fenômenos psiteta, que a gente tem, né, fenômenos da própria mediunidade, né, aqui, que seriam os psiteta, né, ou canalizações, como alguns chamam, em alguns autores, né? Memória extracerebral, que é a paligenesia, a gente conhece também como reencarnação, né, no espiritismo. Experiências fora do corpo, né, ou experiências de quase morte, também está associado ao psiteta. E, por último, gravação do inaudível, que é como o Herculano Pires chama, e que é o que foi chamado depois de transcomunicação psicoinstrumental, que seriam fenômenos relacionados a equipamentos que conseguem mostrar o outro lado, né? Pessoas do outro lado, TVs, rádios, etc., que já existem pesquisas muito grandes nesse sentido.
E aí tem essa informação aqui, que o conjunto dessas experiências, que constitui a mais audaciosa e volumosa realização de pesquisas científicas de todos os tempos, para o simples fim de verificar a existência ou não de algumas faculdades humanas, acabou demonstrando de maneira irrefutável que possuímos capacidade de PS. Então, se essa era a dúvida, vários fenômenos, várias experiências foram feitas por cientistas que mostraram isso, que mostraram que realmente os fenômenos de percepção extrasensorial, fenômenos psicapa, fenômenos psiteta, eles existem de fato. Né? Então, o que acontece é que muitos cientistas não aceitam, muitos cientistas ainda consideram que isso são pseudociência, alguma coisa assim. Né? O Heine, ele ainda fala nos seus livros que uma vez estabelecido o caso da PS e rigorosamente identificados os tipos de fenômenos, né, a procura iniciou-se em direção do relacionamento significativo com com as áreas psicológicas contíguas a isso, né, a esses fenômenos. Quando ocorrem de fato os fenômenos paranormais, dão a impressão de resultado do mesmo mecanismo que os psicanalistas demonstram no caso dos sonhos. O conteúdo real ou essencial quase sempre tem o caráter não de perceptos extrasensoriais, mas de intuições, pressentimentos, sentimentos, pensamentos ou impulsos, disposições meio inconscientes. E essas coisas são naturalmente, pela sua natureza, extrasensoriais. Parece até uma contradição que ele diz que não são extrasensoriais e depois ele diz que são intuitivos, etc. Mas o que ele está querendo dizer assim, é que não são propriamente sentidos, porque estão além dos sentidos, porque os sentidos ajudam a gente a perceber algo que está no mundo físico. A gente usa, talvez, os sentidos de outros corpos mais sutis, e por isso que a gente consegue transcender o tempo, transcender o espaço e perceber coisas além do tempo e do espaço. Mas notem que o diálogo entre o que ele está chamando aqui de psicanálise, mas no fundo ele está... É porque naquele tempo estava tudo dentro da psicanálise, o que Jung pesquisava, né? Jung depois chamou psicologia analítica, mas entra na escola de psicanálise, né? Ele dialogava muito com Jung e descobria muito interações, né, do inconsciente com esses fenômenos psíquicos. Então, é interessante a gente perceber essa conexão deles dois e perceber até também como que se dá essa análise de como funciona, né? Já que a gente está procurando saber não só se esses fenômenos existem a essa altura do campeonato, mas como eles funcionam, como eles atuam no nosso mecanismo psíquico. Né? Bom, eu tenho aqui um outro livro que é chamado Adivinhação e Sincronicidade. Né? Esse livro é de Marie-Louise von Franz, que é uma psicóloga junguiana famosa. Né? E ela coloca o seguinte: a adivinhação está relacionada com a sincronicidade, e Jung, em outras tantas palavras, chamou o fenômeno sincronístico de fenômenos parapsicológicos. Desejo que tenha isso em mente, porque, como se sabe na ciência moderna, físicos e psicólogos estão tentando agora descobrir uma união da física com a psicologia na área dos fenômenos parapsicológicos. E olha que isso aí já foi lá, algum tempo atrás. Né? Então, imagine como isso já mudou de lá para cá. Quanto maior é a nossa consciência e quanto mais ela se desenvolve, mais nos apossamos de certos aspectos do espírito, do inconsciente, atraindo-os para a nossa esfera subjetiva, portanto, como fenômeno parapsicológico. Então, ela está falando com outras palavras, aquilo que eu disse nesse instante, que nós vamos nos desenvolvendo à medida em que vamos resolvendo certas querelas dentro de nós, vamos nos purificando, vamos eliminando energias negativas e trazendo energias positivas, e isso vai permitindo um contato maior com um lado espiritual, com o outro lado. Né? Eu coloquei aqui esta outra capa desse livro, a capa original, que está em inglês, justamente para chamar a atenção, porque a tradução que foi feita como adivinhação não foi muito feliz.
Na verdade, ela estava se referindo à divinação, que é diferente de adivinhação. Né? Divinação é uma interação com o lado divino nosso. Né? Então, por isso que cartas de tarô, por exemplo, o I Ching, que Jung trabalhava muito como artes divinatórias, elas não são adivinhações, elas não são coisas que você diz assim, não são necessariamente só com o sentido de adivinhar o futuro, de querer saber a realidade, mas no sentido de entrar em contato com o divino que está em nós. Veja que é bem diferente na filosofia, porque um parece uma coisa muito externa, e o outro é assim, algo interno, você busca dentro de você mesmo. Você não está querendo que ninguém lhe diga nada, não, como um guru ou como um oráculo externo a você. O oráculo está dentro de nós mesmos. Né? Este livro eu acho muito interessante, porque ele trata justamente da questão que, uma das perguntas que a gente está querendo responder, que é como se desenvolve a PS. Né? E ele diz, esse autor, né, que é o Robert Tocket, ele diz o seguinte: todos nós possuímos em graus diversos o sexto sentido de que fala Charles Richer, que foi um outro autor anterior a Heine, que chamava a sua pesquisa de metapsíquica, e Heine depois chamou de parapsicologia, apesar de não ter sido Heine em si que criou o nome, foi o Wisner e Tullis, né? Dois pesquisadores. Né? Ele diz: trata-se provavelmente de um sentido arcaico que funcionaria de certa forma, normalmente no homem pré-histórico. É de se supor que se ele já não se manifesta com frequência nos dias de hoje, é porque negligenciamos exercê-lo e cultivá-lo. Isso é uma coisa curiosíssima, porque Heine também concluiu isso nas suas pesquisas, que é muito provável que nós já tivéssemos os fenômenos paranormais há muito tempo. Nós precisávamos deles quando ainda não tínhamos estratégias intelectuais para poder sobrevivermos. Então nós tínhamos habilidades que nos ajudavam a sobreviver, que eram auxiliadas por entidades invisíveis, que podem ser desde anjos, que podem ser elementais, poderiam ser seres espirituais, e também tínhamos habilidades como até alguns animais têm. Aí você diz assim, como é que os animais têm e nós não temos? Nós somos menos evoluídos que os animais? Nós já tivemos. Mas a intelectualidade que precisa ser desenvolvida, ela também fez com que a gente esquecesse o uso dessas habilidades, ou deixasse de lado, ou não praticasse tanto. Né? E esse mesmo autor, ele fala uma coisa interessante depois. Ele diz justamente, na verdade ele não fala desses todos, né, modos de adquirir esses poderes paranormais, não. Mas eu acrescentei alguns, mas a base também está nesse livro. E ele fala assim, as drogas, elas despertam fenômenos desse tipo, mas claro que a gente não vai utilizar drogas para obter esses fenômenos, porque os efeitos colaterais e também são danosos para a gente. Então eu coloquei até entre parênteses aqueles que a gente tem que evitar. Né? Exercícios físicos, astrais. Por que está assim, exercícios físicos astrais? Porque são exercícios que a gente utiliza o corpo físico, mas mexe com o astral. Até as danças derviches mesmo, que fazem com que o corpo astral se movimente num nível ritmado e que possa provocar o yoga, o tai chi chuan. São exercícios que ajudam a gente a desenvolver. Não que uma pessoa já fique dizendo assim, não, eu vou fazer yoga para poder desenvolver esses fenômenos. Não. Na verdade, isso deve e precisa acontecer naturalmente. Né? A concentração mental, a meditação, também ajuda a exercitar o corpo mental e faz com que aos poucos, as pessoas consigam habituar com o uso desse corpo sutil. Né? Processos hipnóticos, esse também está com o evitar, entre parênteses, porque foram feitas várias experiências mostrando que não só a gente consegue, por hipnose, provocar certas habilidades paranormais nas pessoas, como fazer despertar algumas que já existem em nós, né, e fazer acontecer coisas que poderiam ser até consideradas paranormais e não são. Então, por exemplo, existe um fenômeno de hipermnésia, né, que é considerado hipermnésia na parapsicologia e que é mais ou menos o seguinte: se eu estou conversando com uma pessoa num restaurante
e tem outra pessoa numa mesa, até com esse distanciamento social vai estar com um pouco distante, 2 metros, 1,5 m, 2 metros, a gente não vai estar ouvindo o que essas duas pessoas estão falando. Mas se no outro dia você, por hipnose, tentar resgatar isso da nossa memória, a gente vai lembrar. Isso é hipermnésia e para o processo hipnótico é possível recobrar isso. E é possível até buscar na nosso inconsciente a habilidade de descobrir o que está acontecendo numa outra sala, que nem estava sendo vista, ou seja, a clarividência sendo despertada. Né? Agora, o que fez com que os parapsicólogos pedissem para a gente evitar esse tipo de prática é o fato de que ocorreram certos efeitos colaterais neurológicos não muito bons para a utilização intensa de processos hipnóticos no despertar de fenômenos paranormais. Né? O outro item é o de aprendizado em projeção astral. Através de projeção astral, de viagens astrais fora do corpo, a gente aprende muita coisa e podemos desenvolver algumas capacidades, né, nesses momentos. E muitas vezes, quando auxiliados por seres espirituais, isso acontece até por uma missão que nós temos, por um determinado dharma que temos na nossa existência. E é interessante lembrar que isso existe também. A abertura do chakra frontal. Nós estamos falando do chakra frontal, e aí não poderíamos deixar de incluir aqui que a abertura do chakra frontal, aquilo que o pessoal diz, a abertura do terceiro olho, é algo também que produz fenômenos paranormais, faz com que as pessoas despertem os fenômenos paranormais, mas temos que evitar isso, porque a abertura dos chakras, isso é importante chamar a atenção para vocês, está aqui, eu vou voltar a câmera, mas vocês estão vendo que o sexto é a abertura do chakra frontal e o sétimo é o desenvolvimento dos chakras. Então, são duas coisas diferentes. Desculpem, viu, gente? Só tocou aqui o telefone, mas eu vou deixar desligado aqui. Então, vou voltar a câmera aqui para a gente, então, porque eu queria comentar um pouco sobre isso. Na verdade, a abertura dos chakras é uma coisa, o desenvolvimento dos chakras é outra. Quando a gente abre o chakra, a gente faz um contato com o nosso chakra do corpo astral. Então a gente faz uma leitura, uma visão do astral a partir dessa abertura. Né? E aí, se a gente não tiver preparado para isso, pode ser que ocorram danos, né, danos psicológicos por conta disso. Então é preciso fazer isso, se for feito, com auxílio de mestres avançados que tenham condições disso, mestres ou espirituais ou mestres encarnados que tenham um domínio sobre isso. Então é preciso ter cuidado com relação a isso. Mas há uma diferença entre a abertura dos chakras e desenvolvimento do chakra. O que é desenvolvimento do chakra? Quando a gente vai despertando cada um deles, né, trabalhando cada um deles, até chegar ao nível da energia que precisa ter nesse chakra, ele vai ter um desenvolvimento e ele vai proporcionar os poderes correspondentes sem precisar que a gente abra ele em um momento fora do preparo nosso. Então é interessante essa informação, porque assim, abrir o chakra, nós abrimos até rapidamente, muitas vezes, mais ou menos, porque quando abre demais, a gente, não estando preparado, também não consegue. Mas, por exemplo, toda vez que um cristão faz o sinal da cruz, ele está conectando o chakra frontal, o chakra cardíaco e o chakra laríngeo. Quando ele faz isso solenemente, ele abre esses chakras. Ele abre esses chakras e faz uma conexão nesses 3 níveis. Repare que são níveis importantíssimos numa cerimônia religiosa, que é o cardíaco, que é o sentimento, o chakra da clarividência, o chakra desculpem, o chakra da criatividade, da conexão, de ouvir, de ouvir, da clara audiência, da capacidade de ouvir mensagens importantes para o nosso interior. E também o de ver, que é o chakra frontal. Esses 3, eles abrem por alguns instantes, mas não por muito tempo, porque nós temos naquele momento que a gente está preparado para aquilo, é solene, é um momento que dá para você aproveitar bem se isso acontecer. Então, é importante que a gente entenda essas duas coisas. Uma coisa é a gente abrir o chakra, outra é desenvolver ele. Então, fiquem atentos para essa realidade.
Existe um outro autor interessante, que é o Rupert Sheldrake, que ele fez muitas pesquisas de paranormalidade, e esse livro dele é o que mais foca nessa questão, que é um nome curioso, inclusive, a sensação de estar sendo observado. Olha só que interessante o que ele fala. Ele diz: as modernas pesquisas sobre a visão à distância, que é chamada visão remota ou clarividência, começaram na década de 1970, financiadas em grande parte pela CIA e outros órgãos do governo dos Estados Unidos, cujo interesse principal era o desenvolver um método de espionagem segura. Dois físicos, Harold Puthoff e Russell Targ, desenvolveram o procedimento experimental básico no Instituto de Pesquisas de Stanford, Stanford Research Institute, né? Nesse experimento, os clarividentes tinham que tentar descrever o lugar onde se encontrava um outro agente, o alvo. Então, muitas foram as experiências paranormais feitas e aprendidas nesses experimentos da CIA. Ele levou anos escondendo esse fato, porque ele era proibido de relatar isso. Só mesmo agora, nos anos 2000, depois da Guerra Fria ter acabado há muito tempo e isso ter sido escondido dentro da CIA por muito tempo, ele pôde revelar, e vários livros foram escritos. Eu mesmo tenho vários livros dele, né? Tem esse aqui, né, que é A Realidade da Percepção Extrasensorial. Tem esse aqui, Mentes Sem Limites. Então são livros desse autor que ele começou a escrever falando desses relatos. Inclusive passou até um filme que mostra um pouco essa realidade que aconteceu. Os homens que encaravam as cabras, acho que foi em 2009, que contava o fato é baseado em fatos reais, e mostrava assim, experimentos que eles faziam lá dentro da CIA, de pessoas que ficavam encarando cabra, usando o poder psíquico até matar elas. Então, isso era usado até para quando alguém fosse capturado e amarrado e tal, ele poder usar esse poder e se libertar daquela situação. Então, isso era usado como arma de guerra, né? Tanto para poder... pegavam estudantes para, digamos assim, descobrir se eles tinham a capacidade de reconhecer toda a base de instalação do inimigo, né? Para eles, o desenho que eles faziam se correspondia à realidade. Eles fizeram vários experimentos de ver se a pessoa conseguia detectar dentro de gavetas fechadas um desenho que estava lá. Aí dizia gaveta 23, aí a pessoa que desenhava mais parecido com o desenho que estava lá, eles acabavam resgatando para aprender, né, desenvolver, né, as capacidades, né, psíquicas. Bom, eu estou com o tempo mais reduzido porque perdemos um tempo enorme aí, mas eu vou só fechar aqui com algumas falas rápidas, né, rapidinho. Como você pediu, Marcos, rapidamente, chegamos aos Faltam 15 45, minutos, tá? né? Você gerencia, tá? Certo. Deixando aqueles aproximadamente 5 para o final. Certo. Eu vou só fechar aqui. Esse livro é um livro de Leadbeater, né? Que eu considero um autor excelente, que ele talvez um dos maiores clarividentes do século XX. Ele tem esse livro que não tem em português, eu até tenho ele em espanhol, Alguns Vislumbres de Ocultismo, Antigo e Moderno. Foi escrito em 1903, e ele diz o seguinte: fácil nos será compreender quão estreitamente associada está a telepatia com a cura mental, a qual tende a transmitir pensamentos vigorosos e saudáveis que partem do operador até o paciente. Não é uma ideia nova, pois as antigas religiões a ensinaram sempre. Por isso, pois devemos dar a elas os devidos créditos, já que desse modo arrancam muitas pessoas do materialismo e abrem seus olhos a algo mais elevado e racional. E este é o trabalho importante, posto que, uma vez conseguindo, se faz possível um maior desenvolvimento e progresso. Então, assim, eu trouxe essa passagem para mostrar como muitas vezes a gente entende a telepatia como algo que vai, digamos assim, revelar a intimidade do outro. E para que serve isso? É para conhecer um pouco mais a pessoa. Na verdade, toda habilidade paranormal ela tem um objetivo de serviço, né? Assim como a mediunidade. Então,
São tarefas que nós temos para realizar e a gente muitas vezes não percebe quão bem a gente pode fazer usando a telepatia. A telepatia não serve só para a gente ler a mente do outro, mas serve para a gente transmitir mensagens, transmitir ideias, energias. Existe um célebre telepata, o Wolf Messing, que ele prometeu a Stalin que ele conseguiria entrar na sala dele sem nenhum segurança impedir ele de entrar. Sabe como é que ele fez? Ele simplesmente induziu na cabeça dos seguranças que ele era uma pessoa que estava sendo esperada por Stalin, que eles podiam deixar ele passar. Então, para vocês perceberem que a capacidade paranormal, ela pode chegar a esse nível e pode permitir que a gente transmita mensagens positivas e que sirvam para alguma coisa, para a gente, à distância, proporcionar um bem para as outras pessoas. Aqui nós temos só, rapidinho, o livro Despertando Seus Poderes Psíquicos. É um livro da coleção Edgar Cayce. São pessoas que continuaram o trabalho de Edgar Cayce, e aí tem essa informação. De um ponto de vista humano, a investigação das forças subconscientes, subliminares, psíquicas, anímicas, é e deveria ser a mais importante preocupação da humanidade, pois através de si mesmo o homem só compreenderá o seu Criador quando ele compreender a sua relação com essa compreensão no conhecimento da forma como é transmitido no seu estado atual. Em outras palavras, a gente tem esses poderes também para a gente perceber dentro do nosso íntimo a presença divina, a presença de Deus dentro de nós mesmos. Então, para finalizar, quando aparece as citrinitas, ou xantoses, né, o amarelecimento, né, está formado o colírium. Né? A palavra colírium tem um significado profundo que é de limpeza da visão, né? Clarividência tem a ver com isso aí, né? Dos filósofos. Muitos olhos aparecem na cauda pavonis, né? As várias energias que surgem, as várias habilidades que aparecem, né? E essas caudas de pavão são amarelas, anunciando uma nova base amarela para o enxergar com uma visão múltipla. Cada coisa como ela é, além da subjetividade, e assim fazendo a ponte para a sanguínea tintura da rubedo do mundo lá fora. Então, essa é uma frase que fecha, né, vamos dizer assim, essa informação de como que se relaciona essa realidade dos poderes psíquicos e também da habilidade de a gente enxergar as coisas, né, melhor, de a gente compreender melhor a nossa realidade espiritual, né, numa visão mais ampla. Então, é muito difícil a gente compreender que existe um lado espiritual dentro de nós se a gente não tiver essa clarividência, essa percepção sutil de um mundo futuro. Dentro do espiritismo é muito comum as pessoas dizerem assim, será que o espiritismo ou o espiritualismo será a religião do futuro? E muitos dizem uma coisa que eu sempre acreditei como verdade, racional até. Na verdade, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque se a gente despertar essas habilidades, todos nós começarmos a enxergar entidades, energias, quem vai poder mais duvidar dessas coisas, que essas coisas existem, né? Então é interessante a gente perceber dentro dessa profundidade o que acontece. Então, Roberto, eu queria que você desse uma checada se tem perguntas. Eu vou deixar só aqui a imagem de alguns livros que a gente utilizou como referência. Infelizmente a gente teve que correr um pouco porque perdemos um tempo que era precioso, né? E aí eu vou deixar aqui só se alguém quiser dar um print, alguma coisa assim, para poder deixar registrada a nossa bibliografia, que eu não gosto de botar por escrito, que eu gosto de botar as capas, porque aí o pessoal vê melhor, tá? Aí se você puder dar uma olhada se tem alguma pergunta. Perfeito. Então, como você estava projetando todos esses gráficos e figuras, faltam 9 minutos, né, ao todo. Nós desativamos aqui os comentários para que as pessoas pudessem visualizar melhor a tela, né, a tua tela. Então não tem nenhuma pergunta. Se alguém fizer, pode ser a partir de agora. Como também nós podemos desativar um pouco aqui, novamente, comentários, para que as pessoas possam até dar um print, como você sugeriu. Eu posso desativar aqui por 2 minutos, e quem quiser printar a tela, né, desativei os comentários. Então,
A tela está livre aí para quem, sim, para que se possa ver melhor. Em seguida eu reativo e tendo alguma pergunta, aí eu te pediria para responder, Marcos. Em seguida a gente faz o fechamento. Certo. Mas, de antemão, como sempre, riquíssima palestra. Muito boa. Vamos deixar aqui os comentários mais um minuto desativado. E aí, então, permite que as pessoas... nós temos uma última palestra para fechar esse ciclo, que diz respeito a rubedo, né? Que vai ser sobre iluminação interior, né? Trabalhando a iluminação interior, que aí diz respeito à conclusão de das várias transformações menores que nós fazemos e também a correspondência disso com a iluminação maior que a gente pode alcançar na face da Terra, que é esse estágio, né, de Budi, né, esse estágio búdico, né, o que Budi conseguiu, a iluminação. Então, é uma palestra que já faz o desfecho de tudo isso, né? Vamos ver qual seria a data. Essas duas foram bem próximas, né? Só a diferença de uma semana, né? Mas... Fala para a gente e nós, no Instituto, tentamos encaixar a tua palestra, especialmente essa que fecha um ciclo, né, desses assuntos que você tem abordado, que certamente vai ser muito bom. Só é você nos avisar e a gente tenta programar, vai ser muito bom. Ok. Eu vou começar minhas aulas à noite, mas depois que der o start, eu posso, como são 5 professores, não tem problema, a gente, lá na UFBA, né, a gente marca um dia e fecha, faz essa última palestra, tá certo? Excelente. Para não deixar para dezembro lá, né, porque senão fica muito longe. Eu vou combinar com os outros professores para a gente marcar o fechamento. Inclusive, estou vendo até que um está aqui, um deles está até aqui presente, Carlos Bonfim, um colega meu que vai dar aula comigo. Aí ele já está sabendo até. Quando eu for conversar com ele, ele já vai saber. Perfeito. Então, eu estou observando e certamente... Então, não houveram perguntas. Algumas pessoas te agradecendo e parabenizando também. Mas, na realidade, a tua palestra ela termina sendo de tal dinamismo e as pessoas ficam, de fato, presas assim, né, à tua exposição. E, bom, nós temos ainda 5 minutos, se alguém desejar fazer alguma pergunta. Mas, no momento, não temos, não. Então, esse assunto, ele, na verdade, ele é muito vasto. A gente não teria como abordar em tão pouco tempo e, na verdade, o que a gente preferiu hoje foi uma abordagem mais psicológica. Vocês notaram que eu não entrei nas partes muito técnicas, as partes muito técnicas da parapsicologia, apesar de ser uma área, essa parte técnica me atrai muito também. Mas, em uma outra oportunidade, a gente deve falar também sobre isso, porque não esgota, é um assunto que, né, as próprias habilidades em si, elas existem em tanta quantidade, até que surgindo novas e não pesquisadas e tal, mas a gente queria dar mais esse enfoque, mostrando que essa realidade do nosso chakra frontal, diga-se de passagem, eu quero até aproveitar rapidinho, dizer uma coisa que assim, tem muito pesquisador espiritualista fazendo uma confusão, dizendo que o chakra frontal está associado à glândula pineal. Gente, isso está errado, equivocado. Não está associado à glândula pineal, o chakra frontal. Está associado à glândula pituitária ou hipófise. O chakra que está associado à glândula pineal é o chakra coronário, que é epífise ou pineal. Esse de cá está associado a chakra, está associado à glândula pituitária ou hipófise. E é importante isso porque, assim, claro que a gente até entende por que essa confusão existe, porque alguns yogis altamente evoluídos, avançados, eles têm esses dois chakras combinados praticamente. A energia deles é tão alta, tão grande, que eles se transformam em um só.
né? A flor de 1000 pétalas, aquela do chakra coronário, ela se abre e conecta, né? E, de certa forma, é por isso que o último chakra, muitos nem consideram como chakras. Os yogas, de um modo geral, consideram que é uma consequência dessa fluidez do chakra frontal para o coronário. Então, é Perfeito. importante chamar a atenção disso, porque muitos confundem, né? E é bom que a gente perceba, e até houve uma confusão aí recentemente daquele negócio da medição da temperatura interferir. Isso é tudo fake news. Não se preocupem com isso. O chakra da gente vai ficar funcionando bem. Perfeito. Certo? Marcos, perdão que eu te fale aqui, olha, surgiu uma pergunta e agora há pouco, nesse momento, uma segunda. Talvez não dê tempo para você responder as duas. Só tem 2 minutinhos, né? Isso, a Lília Santana te pergunta, professor, podemos treinar a visão do plano astral? E eu aproveito aqui antes e ela própria complementa. A pineal está associada a qual chakra? Eu sei que você respondeu. Associado ao coronário. Deixa eu só comentar aqui, pessoal. Observe, nós temos 2 minutos e meio e o Marcos vai responder, então talvez a conexão caia, né? Enquanto isso, então agradecendo de antemão a presença de todos. Mais uma vez, combinar uma coisa? Mas responda, vamos combinar uma coisa, eu respondo na próxima, porque isso não dá para responder em tão pouco tempo. Na próxima palestra eu dou essa resposta, tá certo? Tá bom. Porque e aí, não é tão simples. Perfeito. A gente grava. A Cirleide fez uma outra, como posso desenvolver meu chakra frontal? Isso ajuda na que Jest, a Cirleide.cc. Né? Em pouco tempo, como nós temos, não dá para responder. Eu gostaria de ter tempo para responder isso, que é uma coisa delicada. Então, assim, não quero ser precipitado e nós temos pouco tempo. Eu quero agradecer a presença de todos, aproveitar esses poucos segundos para agradecer a presença e a palestra a Iluminação Interior. Certo? Acho que é melhor a gente fechar, porque senão não vai dar tempo. Isso é. Estamos no último minuto, então é isso. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Marcos, mais uma vez, muito boa sua palestra e obrigado novamente. O Instituto Ceareiros da Luz, mais uma vez, lhe agradece, né, pelo seu tempo, pela sua atenção e por essa palestra realmente muitíssimo boa, mais uma vez, viu? Obrigado a todos, obrigado a você, Marcos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado.